pessoas! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Bar Princesa. Fiquem à vontade, escolham seus lugares, que a atração de hoje será sensacional! Aqui é a Luciana, comunicóloga e comunicadora altamente convivível, garota geek e fã da sexta e da nona arte. Vou acompanhar vocês nesse delicioso bate-papo sobre literatura e um pouquinho de quadrinho também. Para começar, eu vou apresentar o nosso convidado, que eu estou realmente muito feliz de ter a oportunidade de falar com ele. Então, seja bem-vindo, André Zanchi Cordenonci. Eu falei direitinho? Perfeito, é isso aí. Então, o André Zanchi Cordenonci, também conhecido como AZ Cordenonci, é professor universitário, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador há quase 20 anos. Membro da Sherlock Holmes Society of London, autor do universo Le Chevalier, onde já foram publicados 3 quadrinhos, em parceria com o ilustrador Fred Rubin, além de um romance. O André também é autor da série infanto-juvenil Sherlock e os Aventureiros, que eu li todos, que aborda a juventude de Sherlock Holmes, e da duologia Guanabara Real, em parceria com Enéas Tavares e com Nikellen Witter. Tá certo? Perfeito. Contista de terror, já teve vários textos publicados em antologias diversas, atualmente vive em Santa Maria com sua esposa, 2 filhos, 3 gatos e uma série de monstros na cabeça. Então, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, Luciana. Olá a todos e todos e todes e todo mundo que está assistindo, seja humano ou não. A gente agradece a presença de todo mundo e eu agradeço, obviamente, o convite aqui. Estou bastante feliz de ter sido convidado aqui. Espero que sejam as próximas horas bem agradáveis. Eu convidei o André, que eu vou chamar de André, porque se eu chamá-lo de AZ, eu vou me perder. Eu convidei o André para esse bate-papo para a gente conversar sobre a sua trajetória de suas obras literárias quadrinísticas. Então, para começar, como é que contar histórias, escrever histórias, como é que isso entrou na sua vida? Então, acho que a gente, como praticamente todo escritor, né, a gente entra pela leitura, né? Sempre fui um leitor muito voraz desde pequeno. Na minha época a minha iniciação bem infantil foi o Cachorrinho Samba, série da Maria José Dupré. Depois a coleção Vagalume. E depois eu já caí direto no gênero de ficção da ficção de gênero. Foi porque era policial, ficção científica e terror. Então, policial com Conan Doyle, né, Sherlock Holmes e Agatha Christie, né, Poirot e Miss Marple. Terror, Mary Shelley, Drácula, Stephen King. E a ficção científica, principalmente no início, com Asimov, foi o principal, assim, que eu mais lia quando era ali na pré-adolescência, adolescência, pós-adolescência. Então, o que teria me formado mais como leitor. Depois, claro, fui experimentando um monte de coisa. Quando eu entrei no mestrado, eu fui para a Feira do Livro de Porto Alegre, e aí lá eu descobri o Senhor dos Anéis, por exemplo, que nunca tinha ouvido falar. Então, fui ler bem mais tarde. E o tempo foi passando, eu continuava lendo muito, tanto quadrinhos, também lia muito quadrinhos, né? Tanto jovem, depois quanto adulto, continuava comprando e lendo quadrinhos. Marvel, DC, nunca fui muito de seguir uma linha só, sempre o que eu achava legal eu comprava. Ou lia, né? Pegava emprestado, assim por diante. E aí, mais ou menos há uns 20 e poucos anos atrás, houve um boom no mercado editorial brasileiro de gênero, principalmente da ficção fantástica, né? O terror, a fantasia e a ficção científica, de muitas editoras surgirem, uma atrás da outra, e muitas investirem em antologias de contos. Então, eles lançavam um tema, o autor escrevia um conto normalmente curto, um continho mesmo, um ponto no formato bem curto, de 10, 12 páginas. Enviava e os melhores selecionados eram aprovados. E nessa, eu estava há algum tempo querendo
né, começar a escrever, e eu embarquei nessa de começar a escrever esses contos. Então eu mandei para um, mandei para outro, mandei para o terceiro, e ia sendo recusado, e comecei a ser aceito. E foi um processo de alguns anos, assim, onde eu publiquei, mandei muitos contos, escrevi muitos contos, publiquei vários, e experimentei bastante, foi a época que daí eu experimentei, porque daí como tinha editores de todos os gêneros, tipos, tudo que aparecia, eu tentava, porque como eu estava naquela de ver o que eu queria fazer, eu fiz tudo. Então, eu escrevi ficção de policial, escrevi terror, escrevi ficção científica, escrevi steampunk, escrevi ah, terror mais gore, escrevi terror fantástico, então misturava fantasia, escrevi um conto que era o Rei Arthur steampunk, escrevi um conto de fantasia na China. Então, assim, eu fiz experimentações diversas, assim, contos policiais clássicos, daqueles vitorianos que se passam na Inglaterra, contos policiais que se passam no Brasil. Então, eu experimentei de tudo. E o que foi muito bom. Então, na verdade, a minha entrada na parte literária foi experimentando e levando críticas e dizendo, não vai, levando recusas, aceitas. Aí mesmo sendo publicado, às vezes o pessoal, não ficou tão bom, ficou bom esse. Às vezes um que eu achava que tinha ficado interessante, o pessoal achava que ficou maravilhoso, outros que eu não achava tão bom, o pessoal achava bom. Então foi uma época de bastante experimentação. Até que aí sim, finalmente, alguns anos depois, eu escrevi o meu primeiro romance, publiquei. Depois eu escrevi um segundo romance, que foi o Le Chevalier, daí foi meu primeiro romance publicado pela VEC. O primeiro foi o Duncan Garibaldi, que era uma fantasia infanto-juvenil, e que é por uma editora que fechou, então ele tá fora do prelo, né? Não tá disponível hoje em dia. O segundo, que é o Le Chevalier, daí já continua ainda, né, ativo, aí tá à venda. E aí que eu entrei no steampunk. E aí eu não boto muito o pé assim, né? Não gosto muito de rótulos. Ele é escritor disso, aquilo. Então eu navego. Eu gosto muito de ficção histórica, mas não ficção histórica do tipo me ater à história real, né? Eu sempre mudo ela. Então o Sherlock Holmes, ele tem várias liberdades, né? Com Londres e com toda a época vitoriana. O Guanabara Real é um steampunk, então, obviamente, tem um monte de liberdades ali. O Le Chevalier, que é um steampunk que se passa na França também, é um steampunk, então é ficção científica. Então, eu modifico bastante a Paris e a França, mesmo toda a Europa, né, no contexto. Depois, o terror que eu lancei, que é As Crias de Rastur. Aí até a Nova York é a Nova York da década ali de 40. Eu tentei reproduzir a mais fielmente possível, mas tem monstros, né? Então, então tem algumas modificações, tá? Obviamente, tá? Então eu gosto muito de brincar, assim, não me ater completamente, não. Às vezes dizem, tu escreve ficção histórica. Não escrevo ficção histórica, porque ficção histórica tem um compromisso com os fatos históricos que eu tento, até que eu acho que preciso mudar. Se eu achar que ficou melhor a história mudando alguma coisa, eu mudo. Normalmente, até no final da história, eu coloco lá: olha, eu mudei tal coisa aqui, até para não. Mas eu não tenho esse compromisso em manter todos os fatos exatamente como eles aconteceram, tá? Então não é uma ficção histórica clássica que eu trabalho. Então, basicamente, essa assim, é a minha entrada, né? Contos. Eu, de vez em quando, ainda publico contos, mas é mais raro. Ultimamente eu tenho me dedicado a romances, noveletas, aquele semi-romance ali, aquele conto grande ali, meio romance, e quadrinhos. E já é bastante coisa. Eu tenho alguns meses que a gente está tentando, não sei se vou dizer meses, mas tem algum tempo que a gente está tentando marcar essa conversa e eu não consegui terminar de ler sua bibliografia. Eu não consegui, é muita coisa, que bom, é muita coisa, eu tenho muito que me divertir ainda. A pergunta que não quer calar, como é que você dá conta de ser pesquisador e escrever? Porque são coisas basicamente distintas, assim, que como pesquisador você tem que ter um rigor que
que não vou dizer que engessa um pouco, mas que restringe um pouco. Você não só em teoria, você não pode ficar despirocando na teoria. E a literatura de ficção, você pode realmente criar seus mundos, seus universos, que é o que você faz. Uhum. Como é que você dá conta de conciliar? Porque você tem uma produção realmente enorme. Adoro. Eu sempre escrevi muito rápido. Desde que eu comecei a escrever, isso foi uma característica. Assim, eu tenho um método, digamos, escrito, assim, que é... Que eu, assim, já lendo sobre outros escritores, não é inédito, né? Tem escritores que trabalham cada frase na cabeça, enquanto não tiver frase correta, eles não colocam. E eu trabalho muito na escrita suja, né? Eu despejo aquilo que eu acho, depois jogo fora alguma coisa. E, obviamente, depois tem um bom trabalho de edição. Mas quando eu tô com uma ideia na cabeça que eu acho que ela centralizou, ela fechou, eu consigo despejar muito rapidamente na tela. E depois eu vou arrumando aos poucos. Eu tenho o processo de trabalhar seguidamente com várias coisas ao mesmo tempo, então isso eu não tenho bloqueio em relação a isso. Se me encher o saco determinado texto, eu vou para outro. Então, isso aí. E aí, a parte do pesquisador que ajuda nisso e até mesmo porque minha formação é computação, né? Ciência da computação, a minha graduação, mestrado, doutorado é nessa área. Eu sou muito bom de pesquisa, de achar informações. Então, sempre fui muito bom nisso. Eu sou do pré-Google, tá? O Google fez 25 anos, mas a minha formação é antes disso. Mas eu aprendi a usar muito bem. Então, e isso é uma coisa que demanda muito tempo. Tu achar, às vezes, alguma informação demanda muito tempo. Então, acaba que ao escrever, eu consigo encontrar mais rapidamente. Eu já tenho as fontes de pesquisa por causa do meu trabalho. Isso me poupa muito tempo, né? E por não ser uma ficção histórica, às vezes aí eu posso ter liberdades. E é claro que uma coisa influenciou na outra. Por exemplo, o Le Chevalier e o Sherlock Holmes, apesar de ser Paris e Londres, é na mesma época. Então, muita coisa do que eu pesquisei, por exemplo, para o Le Chevalier que eu escrevi antes, e que eu não usei por um motivo ou outro, porque, né, porque o texto, né, ele fecha e tem muita coisa que tu pesquisa, descobre que não cabe na história, acabou ficando reservada ali. E aí acabei usando alguma coisa no Sherlock ou em outros textos, porque eu estou navegando mais ou menos no mesmo período histórico. Então, eu consigo brincar, às vezes, com esse tipo de situação de ter uma mesma pesquisa servindo para várias histórias diferentes. E uma outra coisa que eu aprendi levando muito tranco, né, é anotar. Tudo que eu acho interessante, eu anoto. Antigamente, né, no meu tempo é do Nokia de cobrinha, né, era em papelzinho, então eu anotava em papelzinho. Hoje em dia, o celular eu consigo anotar no celular. Então, o famoso WhatsApp de eu com eu mesmo, né? Eu vou lá e anoto lá. Então, isso serve como uma base de dados de coisas. Às vezes é alguma coisa que eu vi num filme, numa série. Mas eu vou lá, anoto, tiro uma foto. Né? 90% não serve para nada. Mas, às vezes, aquilo ali, em algum momento, serve para alguma coisa, para ajudar em alguma história e assim por diante. Então, e o tempo que a gente tem normalmente final de semana. Eu tento trabalhar na manhã, assim, no final de semana o pessoal está dormindo, é que eu deveria estar fazendo também. Mas daí, em vez de estar dormindo, mais ou menos o tempo que eu tenho, mas é esse, assim, sábado, domingo de manhã cedo. É raro, assim, conseguir trabalhar todos os dias, né? Porque, né, durante todos os dias eu tenho aula, né? Tenho as outras atividades. Mas, assim, sábado, domingo de manhã, normalmente é o tempo que eu consigo reservar de vez em quando para fechar o texto, né? Para ir andando com as histórias. É o que a gente consegue. E o que é mais desafiador? Construir seu próprio universo literário ou produzir num cenário que já existe, que já foi criado por outros autores? Então, eu fiz as duas coisas, né? No universo do Sherlockinho a gente chama, lá na editora a gente chama de Sherlockinho, que para a literatura brasileira um universo assim, bem difícil. É raro tu ter um escritor com uma quadrilogia, ou no caso, uma pentalogia, porque
O mercado brasileiro é mais restrito, né? Então, os 4, até agora, nós temos 4. Ele fecha no 5º, próximo ano, se tudo der certo. Por favor, eu preciso saber o que aconteceu. Ele era... Eu já tinha o universo do Conan Doyle, né? Ele escreveu sobre o Sherlock Holmes. Quando eu me propus a mim mesmo a escrever essa história, eu fui lá, reli todos os 56 contos, os 4 romances. Vi um monte de coisa também, série, filmes e assim por diante. Para ter uma ideia, tem pouquíssima informação do Conan Doyle, né, sobre a juventude do Sherlock Holmes, o que me dava uma certa liberdade de ação, né? Então, meu maior problema era não ofender ninguém. Mas eu cheguei uma hora que eu descobri que não adiantava ficar pensando muito nisso, né? Porque as pessoas... Todo mundo cria o personagem à própria cabeça, né? Por mais que esse personagem... Claro, quanto mais conhecido o personagem, mais icônico ele se torna e mais difícil de tu fazer adaptações, né? Apesar do sucesso, por exemplo, de algumas adaptações modernas, que é o caso da série da BBC e a outra lá que se passa em Nova York, que são adaptações Sucesso modernas. se você não ver a última temporada, que a última temporada é de lascar. Mas, enfim, conseguiram adaptar para o tempo moderno, ou seja, tira um pouco aquele ar, né? Mas eu tinha alguma coisa para trabalhar e eu precisava trabalhar, criar uma atmosfera própria minha. Então, o meu cuidado era não propor informações que depois seriam contraditórias, então foi por isso que eu reli tudo e eu tinha na mente, fiz várias anotações sobre coisas, não pode ser contraditório com coisas que eu descubro depois, porque fica esquisito. Não posso ser contraditório em relação às habilidades dele, mas ao mesmo tempo ele é um jovem, não é, né? Ele é uma criança, um jovem, um pré-adolescente, pré-adolescente, não é um adulto, então eu posso estabelecer algumas regras próprias para ele. Então a primeira regra é, obviamente, ele vai errar bem mais do que Sherlock Holmes nos seus contos, ele erra algumas vezes, né? Ele não é completamente falível, né? Quem lê percebe isso. Mas aqui questão da falha, do aprendizado dele era a coisa que eu queria trabalhar. E aí eu produzi em cima disso, eu produzi a ideia em cima disso, dos erros e do aprendizado dele. E aí foi a sacada que deu origem à história. Quando eu cheguei nessa ideia é que não, agora eu tenho algo para produzir. Que era, tá, mas afinal de contas, como é que ele se torna o maior detetive de todos os tempos? E aí a minha proposta é, durante toda a sua juventude e adolescência, ele vai encontrar várias pessoas, várias personalidades, aí essas reais, que vão se tornar extremamente especialistas, extremamente importantes em alguma área, e elas vão ensinar essa área para o Sherlock, que vai usar isso no futuro como detetive. Então, no primeiro tem o Nikola Tesla, que é um inventor, engenheiro, vai trabalhar com eletricidade, vai trabalhar com inúmeros eventos, e a Irene Lupin, né, que é extremamente importante para ensinar ele a lutar, porque ele aprende a lutar, ele aprende a abrir fechadura, ele aprende a fazer coisas que, teoricamente, alguém do lado certo da lei não deveria saber. Então, ele vai aprender com a Irene Lupin, filha do Arsène Lupin, o maior ladrão do mundo. Então, que ela aprender todas essas habilidades com o pai e vai acabar ensinando para ele. Então, essas habilidades que ele tem, assim, digamos, do outro lado da lei, ele teria aprendido com ela. Aí no segundo eu tenho a Ada Lovelace, né? Aí, por exemplo, aqui vem eu já sabia que eu ia pegar ela porque ela é extremamente importante para a área da computação, né? A mãe da computação, o primeiro algoritmo, uma matemática extremamente importante, então ela vai ensinar para o Sherlock Holmes alguma coisa de criptografia, de matemática, que ele vai usar depois em inúmeros contos. No terceiro eu tenho o Luiz Pasteur, né, que vai trabalhar com a questão de biologia e química, que Sherlock Holmes vai se tornar um hábil. E aqui, novamente, brincando com a ideia, eu boto ele como detestando química. Ele vai aprender a gostar nisso no futuro.
E, finalmente, no Resgate sobre os Trilhos, nós temos a Marie Curie e uma participação especial, que eu não vou dizer aqui, que, que também vai trabalhar com essa questão da físico-química para ele. E agora, no quinto, nós vamos ter mais uma última participação especial, quando vai fechar esse arco da história. Então, a ideia é essa. Todos esses personagens que são personagens reais são personagens que na minha história são jovens também, mais ou menos da mesma idade deles, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo. Mas e que ensinam o Sherlock Holmes alguma coisa que no futuro ele vai precisar, porque as habilidades dele, ele é completamente, são muito diversas, né? Tanto que ele não faz faculdade nenhuma, isso é esclarecido pelo Conan Doyle, ele não fecha, né? Não faz nenhuma faculdade, ele faz um monte de disciplina, mas tem algumas coisas que ele realmente ele precisa aprender por fora. E eu apresento uma ideia de ele aprender por fora, o que atrai a curiosidade dele com essas personalidades importantes, né, da história da ciência mundial. E aí vem novamente a minha formação. Eu dava uma disciplina, na época, agora já não dou mais, que era sobre a história da ciência. Então, essa história de história da ciência, essas pessoas aqui, tudo isso eu tinha na mente. Então, isso me ajudou a bolar essa história aqui. Veio de eu ter estudado isso para poder dar uma disciplina na graduação. E aí eu acabei. Então, isso me ajudou a fomentar essa história. E aí eu fiz a loucura de escrever 3 livros. Eu escrevi os 3 primeiros e mandei para o editor. Porque eu queria escrever 5, né? E nenhum editor em sã consciência do mundo ia aceitar um projeto de 5 livros assim, não. Então eu mandei os 3 primeiro para mostrar, olha, eu tô falando sério, vai sair os 5 livros. E aí, quando ele topou, né, quando ele bateu o martelo dizendo que ia aceitar, né, a ideia, ele já tinha os 3 primeiros, então ele já sabia como é que era, como é que ia funcionar, e assim por diante. Então já dava uma certa segurança para o editor que a coisa tinha um início, meio, fim. E para mim também, escrever uma pentalogia é muito complicado, porque tu tem que amarrar tudo as coisinhas, né? Então, para eu ter segurança de que o que eu fui deixando as pistas corretas nos livros para tudo encaminhar e se acertar no quinto, eu precisava eu mesmo escrever os 3 para eu ter certeza do que eu estava fazendo. E aí o quarto e o quinto, apesar de não estar escrito na época, eu já tinha deixado as pistas ali. Eu preciso escrever isso no quarto, preciso escrever isso no quinto. Claro que algumas coisas vão sempre mudando na medida. Nos textos finais não foram exatamente aqueles 3 que eu enviei. Isso não existe, né? Sempre arruma alguma coisa. Mas a ideia central tá indo, tá indo. Sherlock e os Aventureiros, assim, é maravilhoso, assim, eu amei. Obrigado. Eu coloco, assim, tudo bem que eu não revi já há muitos anos, mas eu coloco no nível de qualidade do Enigma da Pirâmide, assim, que traz um Sherlock jovem, que é um negócio maravilhoso, e também traz essa coisa do Sherlock informação, do Sherlock aprendendo, do Sherlock se entendendo, do Sherlock se descobrindo, assim, então, de novo. Tem muitos anos que eu não vi, mas é um filme muito marcante, e para mim, tipo assim, tá no nível desse livro de excelência, assim. Inclusive, tem um outro autor que agora eu realmente não lembro o nome, que estava escrevendo O Jovem Sherlock Holmes, que acho que são 3. O primeiro eu gostei, o segundo eu achei mais ou menos, o terceiro eu detestei. Deve ser, eu acho que é do Andrew Lane, que é o Parasita Vermelho. Acho que o primeiro nossa. O é. terceiro eu quis bater minha cabeça na parede quando eu terminei de ler, por conta disso, assim, porque de repente ele solta umas coisas de tipo assim, mas Tanto que parou, aqui no Brasil ele parou de ser publicado, porque lá fora já está no 7º, 8º, mas aqui a editora não continuou. Se não me engano, lançou só os 3 primeiros aqui, 3 ou 4 primeiros, depois ela parou. Quando chegou no Brasil, eu já estava escrevendo. Até eu falei, vou ter que ler isso aqui, né? Para ver, vai que tem alguma coisa aqui que eu estava pensando também. Mas graças a Deus era bem diferente, a ideia dele era completamente diferente, mas eu já estava em processo de escrita quando chegou aqui no Brasil o jovem Sherlock Holmes, né, o dele. é legal que tem umas coisas que vocês dois usam, assim, que são muito diferentes, assim. Não, porque a gente tem que dar explicações, né? E aí cada um pensa, né, numa explicação sobre algum comportamento, alguma coisa que vai acontecer no futuro de alguma maneira, né? E aí, claro, a gente acaba mudando. Como eu disse, eu li muita coisa.
Tem bastante coisa. O Sherlock Holmes tem muito livro publicado por todos os autores que tu pode imaginar. Sobre a juventude tem um pouco menos, mas tem bastante coisa também. Então eu vi algumas coisas assim, e é interessante até para ver as diferentes abordagens, né, que cada um dá. Tem quadrinhos, tem filmes, tem série, tem uma série sobre o jovem Sherlock Holmes. Era uma minissérie, eram 4 episódios só, da BBC, da década de 70. Difícil para conseguir achar. Bem interessante, assim, tem alguns pecados da década de 70, porque, né, era um outro tipo de linguagem, assim por diante, mas é bem interessante. Mas isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque continua sendo, toda hora sai, às vezes nem chega no Brasil, mas toda hora sai alguma série sobre Sherlock Holmes, não para, não esfria muito. Da agora para frente, então? Mas não, sobre a juventude desapareceu. Foi a última vez assim que teve uma série sobre isso. Até eu achei. Teve aquele filme, né? O filme que o Chris Columbus, né, dirigiu, que é o cara que vai dirigir depois os 2 primeiros Harry Potter. E ele até fala que ele usou o Enigma da Pirâmide como para os atores. Eles tinham que interpretar o Enigma da Pirâmide para ele escolher os atores para Harry Potter, que ele fez para os 2 primeiros. Porque ele aqui fez o roteiro e dirigiu, com o Spielberg, né, na produção. E foi o Enigma da Pirâmide, depois essa série que é mais antiga ainda, que é da década de 70, e nunca mais ninguém se aventurou por esse caminho, assim, pelo menos não na mídia visual, no audiovisual. Outras 2 coisas que eu acho sensacional nos Sherlock Aventureiros é que as figuras históricas realmente dão. Você aprende muito com elas, você aprende junto com ele, assim, é sensacional as figuras que você escolheu, assim. Mas o que eu mais amo, além do próprio Sherlock, é a Irene. A Irene é sensacional. A Irene aquece o coração da gente. A Irene, assim, é aquela personagem que a gente, nossa, ama. Assim. E ela não é tipo nível Hermione que está resolvendo tudo, que se tirar o Harry Potter e colocar só a Hermione, a história está resolvida. Não, mas ela é incrível. Mas ela é incrível. Nossa, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. A Irene é sensacional. Eu precisava de uma personagem feminina que fosse contrária das meninas vitorianas da época, porque eu estou escrevendo nessa época, apesar de, tudo bem, ficção histórica, eu poderia fazer uma personagem feminina completamente submissa, como eram muitas das meninas da época, mas não teria sentido para o público atual. Então, a primeira coisa quando eu fui pensar na personagem que eu ia criar, era que eu precisava alguém que fosse completamente contrário, que fosse mais próxima do que a gente espera hoje em dia. E aí me surgiu na hora a ideia de ser a filha do Arsène Lupin. Porque eu tinha lido há pouco tempo. Na verdade, a filha do Arsène Lupin existe por poucas páginas. Ela nasce e num atentado morre, assim, logo depois. Então, e nunca mais é comentado, né? Morreu a filha dele e acabou, ficou por isso. E aí cara, tá aqui. Ela não morreu. Ela vai estar viva e é ela que vai vir aqui, porque aí eu tava naquela, quem é que vai ensinar o Sherlock a lutar? Quem é que vai ensinar o Sherlock a arrombar a fechadura, a se fantasiar, a usar maquiagem para esconder o rosto. Então eu já tinha um personagem marginal na cabeça. Pô, tem que ser um personagem marginal, vai fechar tudo isso. E aí, claro, a filha do Arsène Lupin vai me resolver o problema dela e ainda vai ser um personagem que vai quebrar o estereótipo que tem das meninas da época. E aí eu trabalhei bastante nela, porque essa era a vantagem, diferente dos outros 2 que eu tinha algumas amarras, né? O Nikola Tesla, eu já sabia que ele tinha que ser um pouco mais resmungão, mais taciturno, porque o Nikola Tesla era assim, né? Ele era mais brigão. Né? Eu tornei ele órfão, coitadinho, mas é para evitar o problema de pai, porque eu já tinha pai demais na história, então o problema de tu trabalhar com juventude é tu ter os pais, né?
Então, onde é que estão os pais dessas crianças aí que deixam elas fazer o que querem, né? Então, usei a solução fácil, literalmente, é a A solução solução fácil. de jogadores de RPG, sou órfão. Matei todo mundo, né? Então, eu transformei ele em órfão. Ela não, e aí eu sabia que eu ia botar o Arsène Lupin na jogada, né? O Arsène Lupin tá vivo. Até mesmo que se eu matasse a Simone Saurisig, me mataria ela, que é a autora do jovem Arsène Lupin, que agora está sendo publicado pela VEC. Aí eu botei o Arsène Lupin, eu botei ela, então ela tinha uma liberdade total, porque o Sherlock eu tinha as amarras do Conan Doyle, o Nikola Tesla as amarras reais, mas ela não, ela podia fazer o que quisesse, então eu consegui construir uma personagem assim inteiramente nova, né, porque ela existiu por duas páginas nas histórias originais do Arsène Lupin, e eu podia fazer o que eu quiser. Então, na verdade, eu tentei buscar um pouco da personalidade do Arsène Lupin, claro, porque é a filha dele, obviamente, mas dá uma personalidade nova para ele. Então, ela é um pouco mais explosiva, o Arsène Lupin é mais metódico, né? Cria planos mirabolantes, ela é um pouco mais explosiva. E assim como os outros, ela é uma pessoa em construção. Então, ela vai errar, ela vai cometer erros, ela vai ficar braba sem motivo, ela vai irritar os outros, assim como os outros irritam ela, falam bobagem com ela. Então, a relação entre os três é uma relação em construção. Então, sempre nisso, é uma relação tensa, porque eles estão vivendo numa situação tensa, né, de enfrentar bandidos, assassinos, sendo jovens, né, muito jovens, mas, ao mesmo tempo, eles precisam um dos outros, né? Então eles sabem que eles precisam um dos outros, eles precisam aprender a confiar um nos outros, e tu vai vendo gradativamente essa confiança aumentando. E aí, claro, o quarto livro é diferente do terceiro, que é diferente do segundo, que é diferente do primeiro. E eu tento não. Porque se a gente vê a passagem do tempo, até um leitor me mandou esse tempo, ele falou assim: gente, eu fui reler mas não passou um mês e pouco. Eu falei, Socorro! não dá essa noção para quem demora para ler, mas o livro, os 4 livros e agora o quinto, vai dar mais ou menos isso, 45 dias na vida deles. Aquele Então é ano uma que coisa muda a assim vida, né? bem, então eu não é um Harry Potter assim, onde eu tenho a passagem de ano, de um ano para o outro, não, é uma coisa que eles estão, é um problema grande, é um problema só que eles estão tentando resolver, que está dividido em 5 livros, cada um eles têm um problema menor para resolver que eles resolvem, né? A história sempre tem um início, meio e fim, mas tem um problema maior por trás, mas que é numa passagem de tempo bem mais curta, então não tem espaço para eles amadurecerem tanto assim, né? Para eles mudarem tanto, mas eles estão aprendendo realmente a ter esse grau de amizade. São 3 pessoas que não tinham grau de amizade com outros jovens Improvável. da sua própria idade, né? E estão aprendendo ali no tranco. Né? Maravilhoso. E dá vontade mesmo de conhecer as personagens históricas, científicas. Nossa, maravilhoso. Aí sim, isso eu tive que também, mesma coisa, né? Eu li histórias sobre eles, né? Li sobre. E aí brinquei um pouco para criar uma personagem, né? Porque a gente normalmente essas figuras históricas a gente sabe muito sobre eles adultos, né? Eles criando as suas, seja invenções ou pesquisas, ou seja lá o que for. Mas a juventude normalmente é nota de rodapé, né? Ou é muita coisa assim, era um jovem brilhante, tá? E aí, o que isso quer dizer, né? Isso aí pode ser qualquer coisa. Então, alguns a gente até tem mais. A história da Ada Lovelace tem uma história mais rica nisso, porque ela é filha do Lord Byron. Tem uma história da mãe que, já que o Lord Byron abandonou ela, basicamente ela contrata né, a polímata mais famosa, uma das personalidades mais inteligentes do mundo na época para ser a tutora dela, porque ela queria que ela fosse para a área de exatas para afastar de qualquer influência do Lord Byron, que ela achava um libertino, apesar de ter tido né, a filha com ele. Então, que ela tinha raiva absoluta dele, né? Então, assim, é uma história um pouco mais complexa, já tinha uma história bem mais complexa dos outros, é uma história um pouco mais. Apesar do Nicolas também, mas a história do Nicolas se torna mais rocambesca quando ele vai para os Estados Unidos, e eu precisava de antes, né? Ele está morando ainda na Europa, né?
É maravilhoso e é legal porque agrada, assim. Eu li quando eu era adolescente, mas agrada. Eu que sou leitora madura, por assim dizer, eu acho que vai agradar demais quem é mais novo, porque por causa do ritmo, por causa dos personagens. Eu adorei. Nossa, adorei Bom, mesmo. obrigado. O pessoal. Normalmente eu recebo, sim, comentários e mensagens de leitores de todas as idades. Recebo muito de gurizada mais jovem, porque ele é muito adotado em escolas. Que bom. Então, obviamente, a gente recebe bastante, né, do pessoal que está lendo ali no Ensino Fundamental 2 ali, da sexta, nona série ali. O pessoal tem várias escolas que têm adotado, né, o livro. Mas de professores, de pessoal que lê Sherlock Holmes, que gosta, e do pessoal que lê mistério, né, policial, né. Apesar dele, às vezes, eu sempre brinco com alguma coisa, então ele brinca com um pouco de ficção científica, né? Um pouquinho, bem de levezinho, mas eu brinco um pouquinho, mas o pessoal gosta, diz, isso fica legal. E aí eu brinco com o Conan Doyle mesmo, né? Já que o Conan Doyle brincava com ficção científica, eu também posso. Né? E tem muita diferença para você escrever literatura ou escrever roteiro para quadrinhos, assim? O problema de roteiro de quadrinhos que ele é muito mais restritivo em alguns termos. Ele é extremamente aberto em outros, mas ele é restritivo em alguns momentos. Primeiro, porque a gente tem que respeitar o que eu chamo de ditadura da página. Né? O quadrinho ele tem uma página, ele tem duas páginas, né? E eu sempre tenho que pensar na estrutura visual e da história, né? Para ela caber naquelas duas páginas, fazer o leitor puxar para a próxima página. Então, se tem alguma revelação, não pode ser tem que ser na puxada da página, ou seja, sempre tem que ser de um lado e não do outro. Então, tem alguns detalhes extremamente importantes de quadrinhos, para o tipo de quadrinho que eu faço, que é quadrinho de aventura, de ficção, que é os Le Chevalier que eu desenvolvi com o Fred Rubin, que tem esse problema. Então, fazer o roteiro, ele te amarra bastante. Então, tu começa a escrever e tu vai para frente. Se esqueceu alguma coisa, é um pandemônio. Porque na literatura, tu bota um parágrafo que tu quiser. Vai lá, antes de tu terminar o texto, mandar para gráfica, aumentar um parágrafo, tirar um parágrafo, faz diferença nenhuma. Colocar um quadrinho, um quadro novo, tu explode com a história. Então não dá para fazer isso. Então, antes de tu entregar pro desenhista, assim, para ele dar a primeira leitura, é um trabalho que às vezes vai e volta, assim, na tua cabeça, assim, porque aqui não fechou aqui. Então eu tento iniciar com os momentos chaves que eu sei, isso aqui são os momentos chaves que eu sei que tem que ser na virada da página, né? Então tem que ser no lado esquerdo. E aí botar, bom, tem esses lados esquerdos aqui que eu não posso escapar, porque senão a história não faz sentido. A partir daí, tu começa a montar o resto da história que tu tem na cabeça para ver se ela começa a fechar. E como é que Então tipo ele de é roteirista que você restritivo. é, assim? Você É. Alan Moore, que tipo, você define tudo e o desenhista que se vira, ou você é mais Stan Lee, que tipo, assim, você não dá quase nada e o desenhista que se vira Não, também? assim, é uma relação de construção. No primeiro eu fui um pouquinho mais descritivo, não fui Alan Moore, não. Alan Moore, só Alan Moore para fazer aquele dia depois. Eu dava elementos pro Fred, assim, e tentava descrever, assim, uma ideia do que eu achava. Hoje em dia, quando a gente vai fazer, eu já dou um pouco mais de liberdade. Às vezes eu digo, Fred, aqui, ó, essa página aqui é de pancadaria, te resolve. Ele tem a percepção visual, obviamente, bem melhor que a minha, não adianta eu ficar. A não ser que tenha algum elemento importante, por exemplo, aqui tu precisa acertar o ombro dele, porque depois eu vou citar isso. Então, alguma coisa específica de essa página e meia aqui, ou essa página de pancadaria, mas acerta o ombro do personagem tal em algum momento, porque depois essa história ou corta, ou vai destruir o chapéu, ou vai acertar alguma coisa que seja pertinente, aí eu digo. E o resto, ele normalmente eu dou um pouco mais de liberdade para ele brincar.
E aí entrego muitos elementos visuais para ele, assim, de coisas que eu acho que isso ajuda muito o desenhista a ter uma ideia do que eu estou pensando. Então eu escrevo lá, aqui eles estão. Como os quadrinhos que eu fiz com ele foi do Le Chevalier, que era ficção científica steampunk, que é uma coisa que tem muito de visual, então eu tinha que dar uma ideia do que eu achava que era o visual de algumas coisas que não existem, né? Então eu entregava algumas coisas para ele, às vezes de filmes, às vezes de outros quadrinhos, às vezes de pintura, alguns elementos visuais que eu achava importantes para algumas cenas, aí eu entregava para ele, ó, é essa a ideia aqui, mas deixava ele trabalhar. Assim como eu sempre entrego no modelo tradicional, onde tu bota em cada página, divide em quantos quadros tu quer, os maiores, os menores, mas tu indica. Então, essa página vai ser 5 quadros, um grande em cima e mais 4 embaixo. Entregava para ele, mas ele basicamente tinha. Eu sempre dei para o artista, no caso para o Fred, a palavra final. Como ele é o cara do visual, ele, cara, é melhor fazer em 3, porque eu acho que daí eu consigo fazer um desenho assim, vai-te embora. Tem alguns casos muito específicos que aí eu dava um quadrinho bem fechado para ele. Porque é o que quando a gente quer fazer uma piada mais visual, assim. Eu falei, eu quero fazer uma piada aqui. Tem de um quadrinho que a gente desenvolveu, não terminou ainda, tá? Que é o do Comando Palmares, que tem uma cena que um personagem ele sobe num ídolo, assim, enorme, assim, tipo uma estátua, e depois ele desce. Aí você, cara, faz um panel, né? Comprido bem na esquerda e um na direita, ele aqui subindo e no outro aqui descendo. E aqui no meio conta a história. Então, quem olha, vê ele subindo aqui, a história que acontece e ele descendo pelo outro lado. Então, aí eu tive que dar bem fechadinho. Essa página tem que ser assim para ela funcionar. E aí ele seguiu essa ideia, porque tinha que ser assim, senão não tinha sentido. Mas senão, às vezes ele cortava, às vezes ele colocava. Então, essa coisa eu dava um pouco de liberdade. Tem alguns. Então, é muito do quadro que tu está representando e não da história. Às vezes, eles estão conversando e andando. Eu só volto, olha aqui, estão. Por exemplo, aqui eu tenho uma até para ilustrar bem isso aqui. Hein? Eles estão andando por Paris e conversando. Eu mandei algumas cenas de Paris para ele, da época. E disse, os 3 personagens estão conversando, tá nevando, é inverno, e eles estão conversando. Então é bastante texto ali, porque é uma conversa inicial da história, e eles estão andando por Paris, e eu mandei vários. E aí ele criou a ponte, os edifícios atrás, ele foi montando da forma como ele achava melhor. Porque não tinha nenhum elemento visual ali que eu achasse extremamente impertinente para aquilo ali. Depois, na próxima, tinha um, porque era o hotel quando ele ia ficar. E era um hotel de verdade. Aí eu mandei as fotos do hotel. Tá aqui, esse hotel existe, que é o Hotel Esmeralda, que fica aqui nessa posição de Paris. Aqui, mandei várias fotos dele, já existe até hoje. Então, tu coloca ele na história e ele foi lá, e aí sim, aí ele focou bem nos elementos visuais que eu mandei para ele, porque era. Então é muito dependendo do quadro, não do quadrinho em si, mas do quadro, que às vezes tu precisa de mais informação ou menos informação para funcionar. E às vezes a gente sempre, né, eu brinco, né, para ajudar o quadrinista ele não ficar bravo contigo, aí de vez em quando a gente dá umas coisas para eles assim, tipo esse aqui, a baleia, a grande baleia, que é um submarino no formato da baleia branca, assim. Eu falei, cara, tá aqui submarinos, steampunk, tá aqui a baleia, vai! Aí ele ficou lá, um mês lá, fazendo vários esboços, porque que é a coisa que mais gosta de fazer essas coisas grandiosas, assim. E aí ele foi lá e desenhou a baleia no formato de submarino lá. E aí, pegou. Aí tu que você compra o criou quadrinho. a ideia de criar esse mundo do Chevalier? Porque o cenário do Chevalier é sensacional. É sensacional, uma sacada maravilhosa mesmo, porque é uma. Na minha cabeça, é uma Paris meio veneziana, né? Por causa Sim, por dos causa dos rios. canais. É genial, porque é maravilhoso. Eu nunca tinha visto nada parecido. Muito Obrigado. legal. E você quer conhecer mais desse lugar, você quer andar para esse lugar. E a outra pergunta, pelo amor de Deus, vai continuar, né?
É. Então, o terceiro, o Fred tá Peraí. quase terminando aí. Então vai Não, sair. Esse é o segundo, que é é. o Nas Montanhas da Loucura. O primeiro é esse aqui, que tem duas histórias, a Besta de Notre Dame E a exposição universal? e a Exposição Universal é o romance. Ah, romance? Tá, que é esse aqui. Deixa eu ler a Exposição Universal, é o romance. É verdade, romance. Isso aí. É. Ah, o que que é... Na exposição universal, se não me engano, não sei se é no primeiro ou na exposição universal, que assim, eu tenho um limite físico, que é essa estante aqui, então eu não posso ficar com todos. Sim. Então os outros já foram para a biblioteca do bairro, assim, eu fiquei com esse porque é meu favorito. Mas agora eu não lembro se é na exposição ou se é no primeiro, eu tive vontade de socar o Chevalier, tipo, não. Mas aqui ele tá no ponto, aqui tá genial, esse maravilhoso, tanto que Esse quadrinho ficou, o pessoal gostou muito, os quadrinhos ficaram muito bons. Fred desenha muito bem e acho que a gente conseguiu fechar uma história assim com de espionagem, de aventura e de steampunk. E o steampunk se presta muito pro visual, né? Então acho que o quadrinho ele capta bem. E quando eu criei o Le Chevalier, eu quis criar ele em Paris. Eu quis sair porque a grande maioria das histórias de steampunk ou é França desculpe, ou é Londres ou é Estados Unidos. Então é Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos. Eu queria fugir disso. E aí me veio quando eu estava assistindo o Fantasma da Ópera em Nova York. A gente foi assistir e aí me veio, cara, esse cara é um agente secreto. Porque ele tinha umas traquinagens. Eu já tinha visto o filme, duas, três adaptações, mas nunca tinha visto a peça, assim. E ele cria um monte de coisa, né? O personagem principal lá. E aí o fantasma, né? Então, eu falei, cara, esse cara é o Batman. Ele é o 007. E aí me veio a ideia, pô, podia fazer um agente secreto steampunk na França, né? E foi daí a partir daí. A história de Paris ter sido inundada surgiu meio por acaso. Comecei a estudar sobre Paris, né? Porque eu ia fazer história lá, eu não conhecia Paris, então vamos estudar Paris. Então, estudando lá, eu descobri sobre as catacumbas, eu já tinha ouvido falar das catacumbas, daí eu ouvi mais. E aí eles falaram de que 2, 3 vezes em grandes enxurradas tinha inundado lá. Eu falei, cara, se imagina essa inundação e não tivesse levado abaixo, tá aí. Vou mudar, né? Como eu não conhecia Paris, a melhor coisa que eu posso fazer é mudar a minha Paris, porque daí ninguém pode dizer que eu errei. Então eu fiz a ideia das catacumbas terem afundado, e aí se transformaram em canais, então eu tenho não só ruas cruzando Paris, mas um monte de canais novos, né? E aí eles andam muito de barco lá também. E aí veio, gostei da ideia, e a partir daí eu comecei a construir também a Paris, né? Não só a história, mas como a Paris, a minha Paris diferente. E com esse das Montanhas da Loucura, que na verdade ele trabalha com 3 textos, né? O Montanhas da Loucura é o principal, mas eu brinco com outros 2 textos do Júlio Verne, daí. A gente resolveu fazer o terceiro, que é o que o Fred Rubin está trabalhando, que é A Volta ao Mundo em 80 Horas. Nossa. Que também brinca com mais de um livro do Júlio Verne, não é um só. Onde ele vai fazer uma perseguição, porque a história original, né, ele tentando fazer a volta ao mundo em o Filhas, Filhas, Filhas agora me Fogg. engano. Ele vai tentando fazer a volta ao mundo em 80 dias para provar que consegue, né? E ele está sendo perseguido porque acham que ele é um ladrão. E a minha aqui não, é um ladrão mesmo. Que o Laurent Chevalier vai atrás dele e acaba que eles dão a volta ao mundo em 80 horas. Claro que é um mundo steampunk, né? Então a tecnologia é um pouquinho melhor, então eles vão fazer uma volta ao mundo em 80 horas. E esse, assim, esse o Fred se lavou, assim, porque aí a gente sai de Paris e vai para o Egito, e vai para a China, e vai para os Estados Unidos. Então, assim, ó, tem um monte, vai para a Índia. Então, tem um monte de cenários muito legais, assim, que a gente conseguiu fazer.
e um monte de máquinas muito mirabolantes, que é o que mais gosta de desenhar, né? Essas coisas grandiosas. Então ficou bem legal, a história ficou bem legal e tá ficando muito bonito. Vai ficar bem legal esse quadrinho. Vamos ver quando é que a gente termina. Porque esse é o problema, né? A gente termina o roteiro, fica esperando. Aí ele manda, a gente vai arrumando mais alguma coisinha, e vai indo e vai ajeitando. Porque antes dele começar realmente a desenhar, a gente tenta fechar primeiro, né? Qualquer detalhe do roteiro, porque depois começou a desenhar, não tem como mudar, né? É muita mão na obra, né? Tu jogar fora um desenho, né? Então, qualquer coisa a gente ajeita antes. E a. Cadê meu Kindle? E a Lady Chevalier? Lady Chevalier, não, peraí. Então, a Ladame Chevalier, né? Ladrão. E a Mesa Perdida de Salomão, né? É. Que Tá vendo aqui? ela é uma continuação, entre aspas, uma continuação do Le Chevalier, mas ela se passa bem depois. Ela vai se passar ali no pré-Primeira Guerra Mundial. O Le Chevalier já está aposentado. A ideia, quando tu lê, né, que o Le Chevalier, ele é tipo 007, por isso que até eu brinquei com essa... Highlander, tem sempre que ter um. Hã? É, Nem exato. Sempre Highlander, tem que ter um. Aí eu até comento, né, que a primeira Le Chevalier, na verdade, foi uma dama, foi a Joana d'Arc, que seria a primeira cavaleira, né, da Dame Chevalier, da protetora do Império Francês. O Le Chevalier, ali na 1867, ela é um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, então ela é a sucessora. Não é a primeira mulher, nós temos a Joana d'Arc, mas depois, por um bom tempo, ficou só sendo homens, e agora ela acaba sendo novamente uma mulher assumindo. Então tem toda a questão, imagina, época 1900 e lá vai pedrada, ali no iniciozinho, uma mulher assumindo como principal agente do Império Francês era algo assim que foi mal visto por muitas pessoas. Então ela está sofrendo esse tipo de preconceito. E ao mesmo tempo, né, eu quis sair um pouco de explorar um pouco o Império Francês, né, já que eu estava muito em Paris, e aí boto ela para fazer uma missão na Tunísia, né. Então aqui ele deixa de ser um steampunk e nós já estamos entrando no dieselpunk, né. Já é uma outra tecnologia, né, já temos outras máquinas de guerra e temos o deserto, né, que é um cenário completamente diferente, e aí ela tem a ajuda de um tunisiano que vai ajudar ela, né, a explorar o país, né, que está em ebulição. Essa parte é uma parte histórica verdadeira. Houve uma tentativa de revolução contra. Aliás, houve mais de uma, mas naquela época houve uma também contra a dominação francesa ali de todo o norte da África, né, ali da Argélia, Tunísia, Marrocos, estava tudo sob domínio francês. E teve várias revoluções nessa época. Aqui ocorre no meio de uma dessas revoluções, ocorre onde conta a história. Uma história que eu gostei bastante de bem escrever. A ideia é ter mais 2 capítulos. Quero ver se os próximos tempos aí a gente termina também essa aí. Também é uma historinha fechada, mas e aí eu, diferente do Le Chevalier, que brinca mais com espionagem, esse aqui brinca mais com o lado de arqueologia de Indiana Jones. Por isso a capa, né? Capa a gente já fez com essa cara assim de mais voltado para eles no deserto, mas ela já tem mais essa cara de que está indo para esse lado de pesquisa arqueológica, que é essa aí. Então ele tem mais uma pegada de Indiana Jones do que de 007 mesmo, que era o que a gente que eu queria aqui, né? Uma brincadeira com esse tipo de história, assim, de aventura, por isso que eles estão atrás de um artefato, né, que é a Mesa Perdida de Salomão, que existe de verdade, e continua perdida. Com a vantagem de que se tirar o Indiana Jones da história da Arca, a história continua do mesmo jeito. Aqui muda, aqui ela consegue resolver o problema da revolução lá, de um outro lado, né? Infelizmente, na época, né, os revolucionários foram todos destruídos, né, como sempre, né? Eles tentando libertar o país, né? Mas aqui eu mudo um pouco a história, dou um pouquinho mais de gás para eles, assim, para os pobres, para os oprimidos da época. Me fala uma coisa: o Rio de Janeiro é um cenário tão instigante para um crime de horror sobrenatural quanto Paris e Londres? Sim, só é mais difícil de pesquisar. Olha.
Por incrível que pareça, isso que a gente quando a gente escreveu, que foi eu, a Nikellen e o Enéas, a Nikellen é historiadora e chegou a morar no Rio de Janeiro, por um tempo fazendo parte do doutorado dela. E a gente tinha o editor, que é o Arthur Vec, que é do Rio de Janeiro também, então ele O morou toda a Arthur é do vida lá. Rio? O Arthur Vec é do Rio. Ele mora em Tô Porto Alegre chocada, agora, mas ele é do Rio. Ele morou boa parte da vida dele no Rio, tô depois chocada. casou. Não, casou e ficou aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Mas, sim, como é fácil achar coisas sobre Paris. Eu tenho história em Paris, em Londres e em Nova York. As três principais metrópoles ocidentais. Nossa, tu acha qualquer coisa que tu imagina, assim, para qualquer informaçãozinha. E no Rio de Janeiro, da virada do século ali, que no início da República, como era difícil, assim. Tinha coisas assim que a gente arrancava os cabelos para encontrar. O cenário é extremamente instigante e maravilhoso, porque, na verdade, o Rio era uma metrópole na época, né? Era a capital do Brasil, e era uma metrópole extremamente importante, a principal, junto... Na época ali tinha Buenos Aires, que era... A Argentina estava em alta, né? Antes dos se afogar em problemas econômicos que não saiu mais. Mas Rio de Janeiro era uma capital extremamente interessante, assim, importante. Políticos, tu já tinha uma população classe A, B, C, D e E. Então, tu já tinha toda essa efervescência cultural e de briga de classes, de indústria, e ao mesmo tempo tu tinha pessoal vendendo fruta que colhia no sítiozinho, vinha vendendo no centro. Então era uma coisa assim, era uma mistura de uma cidade pequena com cidade do interior, com cidade grande, com capital, tudo ao mesmo tempo acontecendo. Que é como as grandes capitais sempre foram, né? Sempre foi essa mistura. Muita gente chegando, porque tinha um porto importante ali, muita gente chegando e saindo. Então, é um cenário ideal para tu escrever qualquer tipo de crime de mistério. E o que a gente vai brincar aqui, na verdade, é com o principal ícone da cidade, né? Que é o Cristo Redentor, né? E aí, o livro que a gente escreveu é com a inauguração. Só que o Cristo não é o Cristo. É uma outra estátua. E aí, isso não estou dando spoiler porque é o primeiro capítulo, tá? O primeiro capítulo descobre que o Cristo não é o Cristo, é uma outra estátua. E enquanto ela está sendo inaugurada, ocorre um crime, um assassinato. Então, no meio de todas as autoridades extremamente importantes, né, da capital do Brasil, ocorre um assassinato e precisa ser resolvido, né? Não pode ser, não é uma pessoa que é morta, não é extremamente importante, mas não é um Zé Ninguém, é um engenheiro que trabalha na obra, então é uma pessoa que o crime tem que ser resolvido. Só que o crime tem outras questões a serem. Quanto mais tu investiga ele, mais você vai entrando nos meandros da política e da sociedade do Rio de Janeiro. Essa foi, digamos assim, o nosso plot para trabalhar com esses dois romances, né? O Guanabara Real, que é esse aqui, né? A Alcova da Morte, deixa eu achar aqui. E depois o segundo, que a gente lançou há pouco mais tempo, Covil do Demônio, onde fecha a história, a duologia. Escrita a 6 mãos. Agora, comenta um pouco sobre a Irmandade do Olho do Corvo. Esse tem uma origem interessante. Eu tinha dois problemas. Não eram dois problemas. Eu tinha um problema, na verdade, e eu tinha um desejo. O desejo foi quando eu visitei Nova York. Visitei Nova York com minha esposa, Giliane. A gente ficou alguns dias lá, ficou alguns dias em Washington e aí voltamos. Fomos só a turismo. E assim, eu gostei, assim, tinha muitas coisas da cidade, assim, que eu achei extremamente interessantes. Me deu a vontade, assim, de escrever, não na época atual, porque normalmente eu escrevo, né, no passado. Mas ela tem um ar de antiguidade, mas ao mesmo tempo é mais metropolitana, assim. E as construções, apesar de serem mais antigas, elas têm uma cara mais de noir mesmo. Então,
Então, no final das contas, eu estava naquela, pô, eu queria botar uma história aqui, mas eu acho que teria que ser nisso, na década de 40, não 1800 e pouco, assim, né? Que é um problema, né? Porque eu teria que pesquisar, mas vamos lá, vamos pesquisar. Já que eu nunca tinha escrito nada nessa época, né? Esse, então, era o meu desejo. Eu queria escrever uma história em Nova York, porque eu gostei muito da cidade, gostei, assim, da atmosfera, acho que dava... É uma cidade que dá para cometer crimes lá, então eu achei que seria interessante. E aí eu... e por outro lado, eu estava escrevendo o Sherlockinho. E o problema do Sherlockinho, que não é problema, mas era um dos predicados do Sherlockinho, era que eu queria, esse foi um dos objetivos, escrever uma história que pudesse ser trabalhada em escolas. Então eu sabia que eu queria trabalhar em escola, eu sabia que tinha como público o infanto-juvenil. Qualquer um pode ler, sim, mas ele tinha como público o infanto-juvenil. Então, no momento que tu seta isso, tu pode falar sobre qualquer coisa. Por exemplo, eu falo sobre drogas, eu falo sobre prostituição, eu falo sobre abandono infantil, eu falo um monte de coisas assim pesadas numa linguagem, né, voltada. Mas tu tem que tomar alguns cuidados com a linguagem, sabe? Não usar palavrão em excesso. Claro que jovem usa, mas assim, tu tem que tomar um certo cuidado porque tu tá escrevendo para o público infanto-juvenil, não tem porquê para você adotar numa escola, tem como sair chutando balde, assim, tu tem que ser mais consciente sobre a escolha das palavras que tu vai colocar. E aquilo, claro, ele te traz alguns limitantes, né? E aí eu precisava, de vez em quando, assim, espairecer. E aí eu comecei a bolar a história de um cara que seria completamente oposto disso. E me veio à cabeça esse personagem, que é o padre. Ele não tem nome na história, tá? Depois a gente vai até descobrir o nome dele, mas ele, nessa história, ele não tem nome, ele é só conhecido como padre. Ele, na verdade, ele não é mais padre, ele abandonou o Vaticano, ele foi ordenado, abandonou, mas ele continua usando a batina. Mais por sacanagem mesmo, qualquer coisa. E ele é um anti-herói, na verdade ele não é herói, então ele é completamente oposto do Sherlock Holmes, assim, que quer acertar, quer fazer as coisas certas. Ele tá pouco se lixando, assim. Eu sempre uso a metáfora de que ele... Se alguém dissesse para ele, ó, para salvar a cidade de Nova York, tu vai ter que explodir uma creche de crianças, e é só perguntar, tá, qual creche? E segue o baile. Era essa vibe que eu queria, assim, para a história. Então, era uma história para adultos, né? O jovem leitor para cima, né? Onde eu pudesse extravasar, escrever a história que eu queria. E fazia muito tempo que eu não escrevia terror. Eu escrevi muito nos contos, mas eu nunca tinha escrito uma história maior de terror. E aí eu comecei a fazer algumas brincadeiras, assim, e fui criando um time de personagens que eu queria junto com ele. Então eu tinha ele, né, que seria o padre que estava chegando, recém-chegado da Europa, pós Segunda Guerra Mundial. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, mas lutou caçando monstros. Então a ideia dele é isso, ele caça demônios e monstros. Então nesse mundo nós temos escondido, ninguém sabe, né, teoricamente. Então ele é um caçador escondido de monstros. E ele é chamado por pela sociedade, né, a Irmandade do Olho do Corvo, que ele não sabe quem é, para vir para os Estados Unidos, e ele faz alguns trabalhos para eles e acaba sendo recrutado, vai trabalhar com eles em Nova York. E aí eu criei alguns personagens e eu queria que fosse, ao mesmo tempo que eu queria que fosse terror, eu queria que fosse um personagem assim que fosse um terror mais leve. Então ele tem uma pegada cômica também, uma cômica assim, porque as situações são tão absurdas que ele às vezes acaba se atrapalhando, todos eles, porque como é que tu luta contra demônios, né, de verdade, assim. Então as coisas acontecem assim, às vezes eles vão se metendo. E ele é a primeira vez que eu escrevo em primeira pessoa, então ele fica conversando, não só em primeira pessoa, como ele conversa com o leitor sem parar. Então ele bate papo com o leitor ao mesmo tempo. Então eu criei um golem, né? Um golem, um famoso golem, né? Monstro de barro, que é indestrutível. Mas ele é um golem suicida. Ele quer se matar, ele quer descobrir como é que ele morre, porque ninguém sabe É como é que que nem destrói o ele. robô do... É que nem o robô do... Não, eu só lembro do restaurante do Sei, Steven Mochileiros Galácticos. Isso, Mochileiros lá. Só que aqui ele tem a história que ele foi criado por um rabino, só que o rabino trabalhava para a Irmandade, o rabino morre na missão.
E ele cria o Golem para ajudar na missão. E o Rabino morre. E aí nunca contou para eles como é que destruía o Golem. Aí o Golem tá vivo. E o Golem quer saber como é que ele morre, porque ninguém sabe como matar ele. Então ele fica tentando toda hora. Quando ele chega lá e conhece ele, ele tá na 123ª tentativa de tentar se matar. E ele tenta, se enforca, ele se atira na frente de um trem, e ele fica anotando, assim, ele tem uma lista de coisas que ele já tentou que ele não deram certo. Então ele tem esse Golem suicida. Tem já que eu gosto muito do Tesla, eu tenho aqui a sobrinha do Tesla, a Cláudia Tesla, que é uma mecânica, obviamente precisa de uma mecânica aqui. Eu tenho a Madame Dyer, que é a chefe, já é uma senhorinha, então só que ela seria extremamente filha da mãe, assim, ela comanda tudo e sacaneia todo mundo. E ela é filha um dos dois únicos sobreviventes das Montanhas da Loucura, do conto clássico. Um deles é o Dyer, que é o professor, ele volta e aí ele fala brevemente que ele tem uma filha, essa aqui é a filha dele já bem mais velha. Aí eu vou ter o filho adotivo do Lovecraft, que é o cara que entende tudo do oculto. Eu tenho um arquivista, que é um árabe, que é o Abdul, que é o cara que na história real é o que escreve o Necronomicon, então ele tá aqui. E eu tenho uma para homenagear aqui, a terrinha, a Princesa Moura, que passa 300 anos presa no Rio Grande do Sul, depois de ser pega aqui a Salamanca do Geral, pegando a ideia da Salamanca Geral. Então o Dyer, quando volta da Antártida, ele tinha ouvido falar dessa história da Salamanca do Geral, e ele para no Rio Grande do Sul e descobre ela e resgata ela, porque ela está lá presa com o, o cadáver do sacristão que ela tinha se apaixonado. E aí, como ele resgata, ela acaba indo viajando com ele e vai para Nova York. Então, nós temos aqui uma princesa Moura que morou no Rio Grande do Sul, voluntariamente por alguns anos e involuntariamente por 3 séculos. E aí ela vai acabar lá em Nova York. Então, é um grupo completamente desajustado. Então, eles são. Nenhum deles bate muito bem na bola, assim, eles são completamente. São todas personalidades muito fortes, muito marcantes, e que combinam-se uma com as outras para resolver os problemas, mas eles cometem muitos erros, eles fazem. Então, a história que ela perpassa nesse primeiro romance aqui se passa em Chinatown. E aí eu faço aqui uma brincadeira com Os Aventureiros do Bairro Proibido, filme clássico lá da década de 80. Tanto que eu fui um dos chineses que ajuda eles é o Lopan, que é o mesmo cara do filme, eu uso o mesmo nome, ele é diferente, mas eu só uso o mesmo nome para fazer a brincadeira, que vai ajudar eles porque meio a contragosto, ele não tá, ninguém gosta de ninguém ali, né? Obviamente a Princesa Moura odeia o padre, né, porque ele representa a Igreja Católica que prendeu ela por 300 anos, né? Então ela não gosta muito dele. E eles começa a história, né, de verdade, com o sequestro da alma de uma bruxa chinesa que mora em Chinatown, que é amiga da Madame Dyer, e eles vão lá tentar descobrir o que está acontecendo, né? Como é que é a alma dela. Ela seria uma bruxa, uma maga muito importante, como é que ela foi aprisionada. E aí é que entra as crias de Castor. Então, é baseado nos contos de Lovecraft, dos mitos de Cthulhu, mas, assim, uma interpretação completamente nova, assim, eu brinco bastante com as histórias. Não é mais uma história dos mitos do Cthulhu, né? É uma coisa bem diferente. Então, tem uma pegada no ar, uma pegada de detetive e assim por diante, mas tem uma piada de comédia, assim, eles brincam muito. O padre, ele é muito filho da mãe, assim, ele sacaneia todo mundo, ele brinca com todo mundo, mas brinca, assim, de forma de bem sacana, assim, e ele tenta resolver do jeito que dá, então não tem muitas papas na língua. O pessoal assim, tem sido bem recebido. Assim, eu tô com o segundo romance para a gente lançar, também nessa pegada. E foi assim, bem libertador mesmo. A ideia de escrever, me livrar um pouco daquela coisa das amarras, assim, aqui eu poderia escrever o que quisesse. Então, eu fiz todas
as piadas impossíveis, imaginar, assim, que eu achava que da época podia, e assim por diante. Pois, baseado nesse universo, eu e o Jader Correia lançamos um conto ilustrado, que é, que é o Mercado da Noite, que é um conto, um continho pequeno, mas é com ilustrações. A gente fez aí lançou em alguns lugares aqui, ilustrações muito boas do Jader Correia, que é um ilustrador aqui que mora em Cachoeiro do Sul. Tá, tem esse aqui que eu acho fantástico aqui. Se passa também em Nova York, tá? É uma ideia, é uma brincadeira com o mercado, o famoso mercado da noite, que tem tudo que é história de terror. Só que como se passa em Nova York, em vez de ser um mercado, como a gente está acostumado a ver, o Neil Gaiman já escreveu várias vezes, o Dickens já escreveu sobre o mercado da noite, sobre fadas, assim por diante. Esse mercado, ele é uma bolsa de valores. Então, ao invés de ser um mercado, é um mercado, só que é um mercado de bolsa de valores frequentado por fadas, duendes, humanos, trolls. E aí se negocia ações que, na verdade, valem almas, valem ouro, valem poções. Então, em vez de ser um mercado, é uma bolsa de valores da noite. Então, essa seria a brincadeira, porque fica no subsolo de Nova York. Então, essa seria a brincadeira. Pô, Nova York, né? Cidade, Wall Street, embaixo do Wall Street eu tenho uma bolsa de valores da noite. Então, essa é a brincadeira do conto. E um bebê é raptado e está sendo negociado lá. Porque é uma mercadoria, como para eles é uma mercadoria como qualquer outra, então está sendo negociado lá, ele está indo lá para resgatar o bebê. Voltando um pouco no assunto anterior, o que faz um membro da Sherlock Holmes Society of London? Você fica tomando chá e resolvendo crimes? Não! Na verdade, tem várias sociedades, né, sobre Sherlock Holmes. As principais sociedades hoje em dia de literatura assim, de policial específicas é sobre Agatha Christie e sobre Sherlock Holmes. Então, tem várias sobre Agatha Christie e várias do Sherlock Holmes. Basicamente, o que a gente recebe assim como membro da sociedade tem um journal trimestral, né, uma revista e mais algumas publicações. Então, basicamente, ao membro da sociedade tu receber essas publicações, que são publicações específicas de pesquisas e de literatura sobre Sherlock Holmes. Então, ali tem um pouco de pesquisa, um pouco de literatura. Então, basicamente, uma assinatura de jornal, mas tu tem que fazer a tua aplicação, né? Pedir, né? E eles aceitaram minha inscrição lá. Eu nunca estive lá, infelizmente, mas eles têm reuniões anuais, fazem jantares anuais. Nunca consegui participar, um pouquinho longe para mim. Mas o material é interessante, né? Ajuda, tem coisas ali que é difícil de achar, porque é basicamente só de pesquisadores tanto de literatura quanto pesquisadores de biografia do Conan Doyle, assim por diante, que eles publicam artigos ali e que é muito difícil de tu achar em outros lugares, né? Porque é uma literatura bem especializada. E de vez em quando eles fazem viagens também para frequentar os locais dos contos e dos romances, né? Que obviamente também não consegui participar. Ainda. Ainda, exato. Então alguém está tomando chá. E não Alguém, assim, não, com certeza eles estão tomando chá. Espero que do Sherlock Holmes eles só tenham pego esse hábito, né? Nossa, eles têm outros hábitos que não seriam muito agradáveis. Não, por favor, vai saber. Né? É mais saudável, por favor. Exatamente. Chá é saudável, todo mundo toma, é legalzinho. O que você anda lendo atualmente? Caramba, andei lendo algumas coisas de literatura infanto-juvenil. Eu ando lendo muita coisa em inglês ultimamente, assim. O último que eu li, que eu acabei de ler mesmo, é de uma autora chamada Janet Fox, que é The Charmed Children of Hooksill Castle, que se passa na Escócia.
É uma fantasia interessante, é uma fantasia estilo, entre aspas, de Harry Potter, não é porque tem essa questão de magia, mas se passa durante a Segunda Guerra Mundial, quando as crianças de Londres foram Foram enviadas para o evacuadas para o interior, né, interior. por causa dos bombardeios. E elas vão acabar na Escócia, nesse castelo, Rookskill. E aí lá a dona do castelo, na verdade, é uma maga, entre aspas, que está há séculos lá já, né? E só que daí pega um pouco de magia, mas ela é meio magia, meio robô. Então tem umas coisas, não um robô clássico, assim, mas com partes de metal. Então pega umas coisas, tem umas coisas bem interessantes na história. E eles têm que descobrir lá, porque eles estão. Ela está capturando almas das crianças para conseguir um encantamento lá. E aí daí tem histórias de nazista no meio, aquelas coisas. Foi a última coisa que eu li, que eu terminei de ler agora há pouco de literatura. Também li um policial. Vou tentar me lembrar o nome aqui agora, porque eu sou terrível para nomes. Não vou me lembrar o nome. Eu e também li deixa eu pegar aqui que eu já vou pegar um nome aqui para não falar bobagem. É terrível com nomes? Entendo bem isso. Eu sei. Entendo bem isso. Que é de literatura nacional. Puxa vida. E depois tu disse que não vai editar, né? Não vou me lembrar o nome aqui agora. Ai, Se você não ai. contar, ninguém vai ficar sabendo. Exato mesmo, né? Que tinha chegado já há algum tempo, mas eu não tinha terminado, não tinha tido tempo. Que esse é um problema, né? A gente fica naquela, O que se esconde nas estrelas, Marcelo Galvão, que é uma coletânea da Draco, que é de terror, tá? Eu comprei toda ela e já tinha chegado há um bom tempo, que é de 2021, 22, e só agora que eu consegui ler. E também li o da VEC, o Apocalipse Amarelo. Também chegou agora há pouco tempo. Esse eu consegui ler também um pouquinho antes, que é do. Diego. É isso aí, do É do Diego. Diego. Eu Do conversei com ele Diego. ontem. A Isso. guia. Esse eu li também. E eu gostei bem. O do Marcelo, eu gosto muito do Marcelo, ficou bem legal. Esse Apocalipse Amarelo também é uma pegada bem diferente. Ele também trabalha com os mitos de Cthulhu, né? Esse primeiro, o Apocalipse Amarelo, é uma torre para Cthulhu. Ele trabalha uma pegada diferente que se passa aqui no Brasil e é depois, seria depois, né, digamos assim, do apocalipse Do alinhamento dos estrelas. provocado, né? Então, isso acho que foi uma pegada bem interessante dele e que foge um pouco a grande parte das histórias que a gente lê do mito do Cthulhu é o pessoal tentando lutar para evitar o apocalipse, né? Eu diria que grande parte, 99,9%. Mas, e esse não, ele parte de uma outra prerrogativa, numa cidadezinha pequenininha, o apocalipse já aconteceu, então não se sabe muito bem o que está acontecendo, a sociedade está ruindo, né, porque não se conseguiu resolver o problema, digamos assim. E aí ele conta o famoso The Day After, né, o que acontece agora, né, como é que a gente continua a vida a partir daí. Então, acho que eu gostei bastante da pegada dele agora, da ideia dele de partir desse princípio. E você já comentou um pouco, assim, mas só para dar uma organizada, assim, quais são os projetos que estão em andamento? Então, além do quadrinho, né, que eu falei do que está com o Fred Rubin, que está terminando esse terceiro, eu tenho o quinto, né, volume para terminar, já para o Arthur, do Sherlockinho, né, que é que vai fechar a pentalogia. A gente está aí no universo Le Chevalier também tem alguns contos que a gente quer lançar em formato físico, que seria 6 contos, meios contos, noveletas, com personagens do universo Chevalier.
Também tem uma outra. Hã? São os que estão na Amazon. É isso, só que tem alguns novos. Tem alguns novos ali. E também tem um outro projeto que está com o Arthur ainda, que a gente está vendo, que daí é uma ficção científica. Às vezes é para mais tarde. Aí atual, olha só, estou pulando para atual. Você passa, aliás, nem atual, é para o futuro. Daqui a alguns anos no futuro. E o 2, né, das crias de Rastur, que esse talvez esteja mais próximo aí de sair, tá? Esses são 3. Esse já tá, basicamente já está escrito, já tá organizando ele para fazer lançamento. Então esse é o que tá mais próximo. O Sherlockinho para o ano que vem, o 5º. E talvez, se tudo der certo, também para o ano que vem o quadrinho também, né? Com o Fred Rubin do 3º do Le Chevalier. Que quadrinho sempre é um problema, né? Porque quadrinho é caro para produzir, né? Porque ele é colorido, coisa e tal. Ainda E mais o nos da papel VEC. hoje que são São de ótima qualidade, assim, o papel é lindo. o papel é bom, é colorido, é grande. Que não vaza, né? É. E o fato de algumas páginas chegarem bem na margem, assim, é um desafio para poder imprimir, né? Porque fica aquele risco enorme, ou de cortar um pedaço, ou de Sim. estragar. Esse modelo europeu, né, de quadrinho europeu, assim, ele é bem complicado, ele é caro, ele fica muito bonito, né? Para ler é uma maravilha, né? Mas ele é um processo complicado, né? De produzir, de fazer. Tanto que aqui você tem páginas que são escuras, seguidas de outras páginas e não vaza lá. A qualidade é muito, muito boa mesmo. Esse aí foi impresso aqui em Santa Maria, né, na Palote. Esses dois, os 2 Le Chevalier, foram impressos aqui. E eles produzem, imprimem muito bem. São muito, 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 muito bem feitos. Assim, E essa é uma das restrições, já que tu estava falando sobre a restrição de quadrinhos, tem esse outro problema, né? Tu tem que fechar a história em 60 e poucas páginas. Dá para fazer um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas assim, o quadrinho tem a questão de fechar o caderno. Os cadernos são de 8 em 8. Então, ou tu bota 8 a mais, ou não bota. Então, fazer 66 é a mesma coisa que fazer 8 a mais. E cada caderno a mais é mais caro. O romance tem isso também, mas é bem menos o custo porque não é colorido. Então, tu botar algumas páginas a mais não é grande problema. Agora, botar algumas páginas a mais em quadrinhos, tu passar de 64 e botar mais 8 e chegar em 72 e depois 80, tudo isso vai aumentando muito o preço do quadrinho. Então, é uma coisa que tu tem que, como escritor e como quadrinista, o Fred, eu, são opções de projeto. Olha, gente, para fazer um projeto viável, que se torne viável economicamente, ou seja, tanto para a editora como para depois poder vender, para as pessoas poderem adquirir, não adianta eu querer, vamos fazer um quadrinho de 160 páginas. Eu quero fazer um quadrinho de 60 páginas. Mas eu vou vender como isso depois? Como é que eu vou produzir uma coisa desse tamanho assim? Funciona só se eu tiver uma escala Marvel, onde eu vou imprimir 20 mil, mas eu não consigo produzir 20 mil. Então aí tu tem que, não, então vamos pensar numa história que caiba num de 64. Se é 64, tu tira alguns ali, porque tu tem a contracapa, tu tem todo o resto das coisas. Tu vai ter aí 60, 58, 59 páginas de história. Então, é uma outra restrição muito importante para construir quadrinho, que para romance não tem, né? Não tem. Então, sentar e escrever o romance, tu não tem nenhum desses tipos de restrição, né? Então, sair escrevendo algumas páginas a mais. Normalmente, quando manda cortar, não é. Quando a editora manda, tem que cortar esse pedaço, não é por causa de página, é porque, esse aqui tá barriga, tá? Faz um pedaço que não funcionou, ou não precisa vir aqui, ou vamos modificar para outra coisa. Então, a decisão editorial é pela história, pelo funcionamento da história propriamente dito, e não por outros fatores. Quadrinho tem outros fatores que influenciam e muito, né, na escolha final da produção dele. Pobre Arthur. Não, é isso aí. Os editor de quadrinhos sofrem. Editor de quadrinhos sofre, porque é muita coisa que tu tem que pensar.
Além de todo o editor de livros pensa em tudo isso, obviamente, mas tem algumas coisas que o tamanho ali, pô, não vai dar, não faz muita diferença assim, a não ser, claro, que passe de 200 páginas para 800, aí sim, óbvio que vai fazer diferença. Mas consegue trabalhar com uma margem bem grande assim de negociação. O quadrinho não tem margem de negociação. O número de páginas é crucial para decidir a viabilidade da obra, né? Não E o parte desse público que você princípio. vai atingir. Exatamente. E aí entra, não vamos fazer colorido, vamos fazer preto e branco. E aí depende do tipo de quadrinho, vai funcionar ou não. Por exemplo, quadrinho de terror tem muito disso, né? O pessoal de horror trabalha tranquilamente com preto e branco, não, normalmente não tem problema em relação a isso. Então tu consegue daí fazer um quadrinho maior lá, porque tu vai precisar, o preço cai vertiginosamente, né? Quando tu vai fazer preto e branco. Colorido é muito caro. E que dica ou conselho você pode deixar para quem quer trabalhar no mercado de literatura e ou de quadrinhos? O conselho que a maior parte das vezes o pessoal fala, e que eu assino embaixo, é produza as obras com início, meio e fim. Tem uma coisa do pessoal do design que eles gostam de falar que é projeto não finalizado, é só ideia. A ideia, eu estou cheio de ideia, eu não tenho tempo para concretizá-las, mas ideia eu tenho um monte. Então, assim, tu quer apresentar alguma coisa, termine. Faça o livro até o fim, faça o conto até o fim, faça o quadrinho até o fim, apresente. Se tu não é conhecido, se o pessoal tu nunca publicou antes, o editor só vai conhecer a tua obra se ela estiver finalizada. Primeiro que tu tem que provar que tu consegue finalizar a obra, porque esse é o principal. E isso é o pior para quadrinho, né? Então não pense, então esse é o pior para quadrinho, porque o quadrinho demora muito. Não pense numa história de 180 páginas, pense numa história de 30, de 26, e termine aquela história e mostre. Olha, isso que eu quero contar. Na história de romance, não pense numa pentalogia, pense num romance único, escreva aquele romance único e apresente para o editor, esse aqui é um romance único, fechado aqui. Mostre quem você é com um produto acabado. Só introduçãozinha, só alguma coisa, não vai funcionar. Eu fiz a entrar no mercado de trabalho no mercado editorial em contos. Nem sempre isso funciona. Na verdade, são dois tipos de gêneros muito diferentes, tá? Tem contistas maravilhosos que nunca escreveram romances, tem romancistas maravilhosos que nunca escreveram romance. Eu fiz uma, entre aspas, migração de um outro, porque eu quis experimentar, e é óbvio que é muito mais fácil experimentar com conto do que com romance. Não dá para ficar experimentando com um monte de romance, não tem tempo. Com conto dava, então eu quis me colocar na experimentação, mas é uma coisa que funcionou para mim. Novamente, é a tua primeira obra, talvez produza algo que você tenha um início, meio, fim, termine esse fim, e não revise, mas não morra fazendo revisões ali. Entregue para alguém que você tenha confiança para ver se aquilo funciona ou não funciona e siga em frente. A maior parte do que acontece, que a gente vê por aí, é coisa que só entrega promessa e não vai até o fim. Bom, só promessa não resolve, tá? Isso não é para o mercado literário, isso serve para todos os mercados, né? As pessoas precisam, né? Os editores, quem trabalha de forma profissional na literatura, quadrinho, seja quadrinho, romance, conto, trabalha com produtos finalizados. É arte? Sim, é arte. Mas a arte no formato de um produto finalizado. Eu não consigo vender uma meia quadra, um meio quadro, uma meia música e nem um meio romance e nem um meio quadrinho. Eu tenho que entregar uma obra completa. E as pessoas só vão avaliar, ver a tua obra dessa forma. A não ser casos muito específicos, por exemplo, tu vai trabalhar eu quero trabalhar como desenhista, eu não quero ser o roteirista, eu quero só trabalhar como desenhista. Aí sim, eles vão ver teu portfólio, tua capacidade de produzir desenhos e tu vai trabalhar como fazendo, né, desenhos. Agora, se tu vai contar uma história, entrega a história completa. Pô, tem histórias maravilhosas com 4 páginas. E tu vende a tua capacidade de apresentar um produto com 4 páginas.
funciona. Tem um monte de exemplos assim. Nos quadrinhos, isso é bem comum. É o que eu posso, acho que é a melhor. E escreva! É aquela piadinha, né? Keep writing. You should be writing. Você deveria estar certo. Não, como andar bicicleta, qualquer coisa, atividade profissional da tua vida. Só vai aprender fazendo. Não adianta, estudar é bom, fazer curso é bom, fiz tudo isso e é muito bom, mas tem que sentar a bunda e fazer, como qualquer outra profissão. Se não fizer, não vai para frente. Como eu sempre brinco com todos os meus alunos e coisas, a gente sabe, o diabo sabe mais de velho do que de diabo. É experiência. Não adianta. Por essa eu não esperava. E como as pessoas podem conhecer e acompanhar o seu trabalho? Bom, então eu tenho, né, redes sociais, Facebook, se é que existe ainda, mas existe. Instagram, TikTok, é tudo @azcordenonce. Tenho a minha página, website, azcordenonce.com. Os meus livros todos, os publicados pela editora e os não publicados pela editora, que tem algumas coisas que eu lanço diretamente na Amazon, estão todos na Amazon e em todas as outras livrarias possíveis e imagináveis, online. No site da própria editora, que é da Editora VEC, tem todos os meus livros lá sempre, né, à venda. Então, para conhecer, para ver sinopse, para ver o que está acontecendo, tá tudo lá. Tem no site, tem no site da Amazon e tem no meu próprio site. E entrar em contato comigo, sempre às ordens, via Instagram, via até e-mail, respondo, fazercoordenância@gmail.com. Tem lá no site também, no meu site, lá tem o meu e-mail lá. Pode entrar em contato que a gente conversa tranquilamente. Responde, tanto deu certo essa entrevista. Exato, viu? Entrou em contato comigo, a gente respondeu, conversei. Então, bem, gente, infelizmente é o fim. Eu quero agradecer novamente o André pela presença e por compartilhar sua trajetória, suas experiências aqui nesse bate-papo. E eu quero aproveitar para avisar, para reforçar para quem está assistindo, para conferir as saborosas atrações no Bar Princesa, do Bar Princesa aqui no nosso canal no YouTube. E para quem quiser saber das novidades, é só seguir a gente nas redes sociais. Em todas elas é Bar Princesa BR. Tem um pouco de paciência, porque eu sou uma equipe, então às vezes eu demoro um pouco para atualizar. E também quero avisar que o Bar Princesa é um orgulhoso embaixador da AVEC Editora. Então, eu estou buscando trazer mais a AVEC para os nossos canais por conta disso, e porque o material da AVEC é muito bom mesmo. Então, enquanto está durando essa parceria, vocês podem aproveitar 20% de desconto nas compras da loja virtual da AVEC com o cupom BARPRINCESABR20. E o cupom vale até dezembro, então corre que um dia ele acaba. Então, gente, é isso. Agora é a hora do tchau. O André já deu as redes sociais dele e eu posso ser encontrada virtualmente no site do Bar Princesa. Os meus textos estão no Bar Princesa. Eu estou nas redes virtuais do Bar Princesa, mas aí não aparece minha cara. E eu também continuo publicando lá no garotasgeeks.com e ainda existem RPGs que a gente estava jogando, a gente não tem jogado mais RPG com transmissão. Mas tem várias aventuras de RPG no canal do Bar Princesa e eu continuo aqui firme e forte com esses bate-papos maravilhosos do Achados e Perdidos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo. Então é isso. Tchau. Tchau. Até.